Imagine que você é um engenheiro de software mais brilhante da história. Você constrói um sistema operacional tão impecável, tão perfeitamente otimizado na sua arquitetura, que ele roda sozinho indefinidamente. Ele nunca sofre com bugs, nunca precisa de um patch de correção de segurança, claro. O sistema perfeito. Exato. Ele nunca exige que você interrompa o processamento para ajustar o código. Agora, se amanhã você tiver que invadir o seu próprio sistema para consertar uma falha de execução, isso não seria a prova irrefutável de que o seu código original, afinal de contas, era imperfeito? É uma boa pergunta. Então aplique essa mesma lógica à estrutura do próprio universo. Bem-vindos ao The Debate, nosso espaço dedicado ao discurso rigoroso e à exploração de múltiplas perspectivas intelectuais. Geralmente, quando a gente olha para as estrelas ou estuda a física quântica, a nossa mente busca essa previsibilidade, né? Nós ansiamos pela ordem. Com certeza, nós fomos feitos para buscar padrões. Mas essa ordem revela um arquiteto que se distanciou da sua obra perfeita ou um sustentador que continua com as mãos nas engrenagens? Hoje nós vamos mergulhar de cabeça nessa profunda tensão teológica e filosófica sobre a natureza do relacionamento de Deus com o cosmos. Nossa discussão emerge de um material de estudo focado em contrastar duas cosmovisões que, francamente, não poderiam ser mais opostas. O deísmo clássico, a visão do Deus relojoeiro, e o teísmo bíblico. É basicamente a diferença fundamental entre admirar um monumento intocável e tentar navegar pelas águas profundas e muitas vezes caóticas de um relacionamento contínuo. Perfeito! Eu vou representar a perspectiva do deísmo neste diálogo. A minha tese, baseada no material, é que conceber um universo regido por leis naturais imutáveis e por uma moralidade racional reflete o design absoluto e inquestionavelmente perfeito de um Criador transcendente. Bom, e eu vou defender a perspectiva do teísmo bíblico. Fundamentada nas evidências exegéticas do nosso material, eu vou argumentar que essa ideia mecanicista é, no fundo, estéril. O Criador não é um relojoeiro aposentado. Ele é um sustentador contínuo e imanente. Ele não apenas iniciou o cosmos, mas responde ativamente à história. Ok. Para estabelecermos o terreno, a gente precisa voltar os olhos para o iluminismo, para a física newtoniana e para o racionalismo de pensadores como Spinoza e Voltaire. Os grandes arquitetos dessa visão. Isso, a defesa do Deus relojoeiro não é, como alguns críticos tentam pintar, uma tentativa secular de diminuir a divindade. Pelo contrário, eu diria que é a mais alta exaltação de sua majestade. Como assim? Exaltação. Pense na metáfora clássica. Você abre um relógio de bolso suíço, vê as engrenagens perfeitamente alinhadas, cada milissegundo calculado. O relojoeiro não precisa ficar girando as engrenagens com o dedo, certo? Certo. A máquina honra o Criador funcionando por si mesma. Se o ser absoluto é verdadeiramente perfeito, suas leis físicas, tipo a gravidade, a termodinâmica, e as suas leis morais, elas devem ser absolutamente autossuficientes. Essa visão que chamamos de religião natural no material respeita a autonomia da criação. Ela nos diz que o arquiteto supremo fez um trabalho tão majestoso no princípio que ele conferiu maturidade à sua obra. Sinceramente, olha, essa ideia do mecanicismo perfeito não me convence. E o próprio material de estudo demonstra como ela colapsa quando a gente submete isso a uma exegese mais cuidadosa. Colapsa? Uma palavra forte. Mas é verdade. O modelo deísta parece muito elegante no papel. Mas, logicamente, ele limita o ser absoluto ao colocá-lo como refém das próprias regras que ele criou. O texto levanta um ponto brilhante no Evangelho de João, capítulo 5. Ah, sim. O texto de João. Lá, Yeshua faz uma afirmação que é escandalosa para a mente grega e iluminista. Ele diz, meu pai trabalha até agora. O verbo grego ali é ergazetai. Ergazetai? Exatamente. Que denota uma ação presente, contínua e absolutamente ininterrupta. Eu entendo. Mas esse trabalho contínuo não poderia ser interpretado apenas como a manutenção passiva das leis que ele já estabeleceu, tipo, manter o servidor ligado. O problema é que o iluminismo olha para essas leis como se elas tivessem vida própria, sabe? Vocês olham para a gravidade e a chamam de lei autônoma.
Mas, teologicamente falando, a matéria não tem o que a gente chama de consistência ontológica autônoma. Ok, desenvolva isso. O universo não tem bateria própria. O que a física chama de leis da natureza, a perspectiva bíblica chama de berit, a fidelidade pactual contínua de Deus. Deixe-me ilustrar de outra forma. Não é como um relógio que recebeu corda, é como uma nota musical sendo cantada. Uma nota musical. Isso. Se o cantor parar de expelir o fôlego por 1 milésimo de segundo, a música não continua soando sozinha no ar, ela desaparece instantaneamente. Se Deus retirasse o seu fôlego sustentador, o cosmos não apenas pararia de funcionar, ele colapsaria no nada absoluto. Bom, eu vejo porque você levanta a questão da contingência do universo, mas isso nos leva diretamente ao nosso primeiro grande ponto de atrito, prático: a natureza dos milagres. Ah, o calcanhar de Aquiles do deísmo? Calma lá. Se assumirmos por um momento a sua premissa de que o universo depende dessa canção contínua, como explicamos as notas dissonantes? O material de estudo foca bastante nos milagres bíblicos, né? E aqui eu trago de volta a minha analogia do engenheiro de software, que eu considero letal para a visão de um Deus que interfere frequentemente. Letal, vamos ver. Quando a Bíblia descreve mares se abrindo, machados flutuando ou leis da biologia sendo revertidas, o deísmo enxerga isso não como divindade, mas como caos. Spinoza argumentava rigorosamente que, se Deus precisa alterar a ordem da natureza, então ele não previu as circunstâncias corretamente. Aceitar milagres não seria admitir que o projeto original falhou e agora o Criador precisa introduzir remendos para consertar a própria máquina. Eu entendo a força dessa analogia lógica, de verdade, mas ela parte de uma premissa fundamentalmente distorcida sobre o que é um milagre. Distorcida como? A sua analogia do software pressupõe que o milagre é um remendo no código ou um erro no sistema operacional. Mas o material nos mostra, através de eventos como a abertura do mar no Êxodo pelo vento oriental, que os milagres não são magia cega ou violações caóticas. Tá, mas eles quebram a lei natural. Pense neles não como um vírus no computador, mas como um programa antivírus eliminando malware. Peraí, um malware? Você está dizendo que as leis da natureza, que causam degradação e morte, são, na verdade, invasoras? Exatamente. O teísmo bíblico argumenta que a anomalia não é o milagre. A anomalia é a queda. A entropia e a morte são um malware. Quando vemos no Novo Testamento os milagres curando leprosos ou acalmando tempestades violentas, essas ações não quebram a criação original, elas revertem a corrupção. Entendi. Elas reinstalam a ordem pura do Éden. Além disso, tem uma falha lógica no cerne da crítica deísta. O deísmo abraça a ideia de que Deus trouxe toda a matéria à existência a partir do vazio absoluto, o creatio ex nihilo. Sim, a criação a partir do nada. Esse é, por definição, o maior milagre imaginável. Desafia todas as leis da física conhecidas. Como vocês aceitam isso e rejeitam o resto? Mas eu contestaria essa suposta inconsistência. Há uma diferença monumental entre a capacidade inata de criar o tabuleiro de xadrez e as peças do nada e a coerência lógica de trapacear nas regras do jogo depois que ele já começou. Trapacear. Sim. O deísta não diz que Deus não tem o poder para intervir. O deísta diz que é filosoficamente irracional que ele queira intervir, quebrando as regras que a sua mente perfeita estabeleceu para o benefício do universo. O mestre relojoeiro pode quebrar o vidro do próprio relógio com um martelo, claro, mas por que ele faria isso se a máquina já mede o tempo perfeitamente? Porque a máquina, neste caso, não é apenas engrenagens metálicas, é relacional. É aí que a tradução grega na Septuaginta para os milagres é vital. Ela usa a palavra semeias. Sinais. Que significa sinais, exato. Um sinal aponta para uma realidade superior. O Deus teísta não é um relojoeiro vaidoso preocupado com a inviolabilidade mecânica da sua invenção. Ele é um redentor manipulando a matéria para resgatar as suas criaturas. A matéria está subordinada ao seu caráter redentor, não o contrário. Ok, mas olha, se o objetivo dessa intervenção é puramente o resgate e o cuidado com a criatura, então nós precisamos obrigatoriamente avançar para o nosso segundo grande ponto de discordância. Que seria? O sofrimento humano, a autossuficiência e o papel da oração. Porque é aqui que a teoria bonita esbarra na dor real.
O material de estudo levanta a questão do estoicismo no Império Romano, e eu argumentaria que isso traduz perfeitamente a nossa atual cultura de resiliência, de autoajuda. É o deísmo prático do dia a dia. Isso. E há uma racionalidade brutal, mas libertadora nessa visão deísta. Pense em uma pessoa enfrentando, sei lá, uma crise de saúde gravíssima. Se Deus é perfeitamente soberano, ele já sabe o que vai acontecer. Certo? Se as leis dele são imutáveis, qual é a utilidade lógica da oração súplice? O estoicismo diz: aceite a ordem cósmica imutável e trabalhe na sua própria fortaleza interna. Tentar mudar Deus seria inútil nessa visão. Mais que inútil. Tentar alterar a vontade de uma divindade onisciente através de choros não seria um ato de arrogância colossal? Não seria mais maduro aceitar o destino e encontrar a força dentro de si mesmo? Olha, a ideia de encontrar força puramente dentro de si mesmo é uma das ilusões mais persistentes da humanidade. E o texto explora isso com uma distinção hebraica que é fascinante. O material contrasta duas imagens, a Matseba e o Sulam. A pedra e a escada. Isso. A Matseba é um pilar estático, um monumento de pedra. Historicamente, homens erguiam essas pedras como demonstrações de força e orgulho, sabe? Tentando fixar a sua autossuficiência na Terra. É exatamente isso que o humanismo moderno, o estoicismo e a autoajuda propõem. Torne-se uma Matseba, seja uma pedra, não demonstre fraqueza. E qual é a falha em buscar essa força interna formidável? Certamente é muito melhor do que o vitimismo. A falha é que nós não somos pedras. A cultura hebraica alerta que confiar nessa autossuficiência humana é firmar-se no bazar à carne. E carne significa fragilidade biológica, transitoriedade, algo que inevitavelmente apodrece e falha. A mortalidade inescapável. Exato. Em contraste à pedra orgulhosa, o material nos apresenta o Sulam, que vemos lá no sonho do patriarca Jacó. É a escada que liga o céu à terra. É uma estrutura dinâmica, uma via de mão dupla de comunicação divina. O deísmo nos convida a ser estátuas de pedra num universo frio. O teísmo bíblico nos convida a subir na escada e nos relacionarmos com quem está lá no topo. É uma imagem incrivelmente poética, eu admito, mas ela não resolve a minha crítica à redundância da oração. Por que não? Porque o Deus do Sulam, o Deus que supostamente desce e interage, precisa que o humano frágil lhe peça algo que ele já sabe que é necessário. Se um pai amoroso sabe que o filho está com fome, ele não espera o filho implorar, ele simplesmente serve o jantar, concorda? O racionalismo aponta que a oração súplice trata Deus como alguém que sofre de amnésia cósmica ou, pior, que precisa ser persuadido a ser bom. Deixe-me dar outra perspectiva sobre o porquê de orarmos, usando a filologia do nosso material de estudo. A oração não é um memorando corporativo para informar a Deus de algo que ele ignora. Certo. Tampouco é uma tentativa mágica de forçar a mão dele. O material analisa dois verbos hebraicos cruciais, vaietar e nachão. Vaietar e o outro. Natsam vaietar é frequentemente traduzido como Deus sendo movido por súplicas. E Natsam, embora muitas vezes traduzido de forma grosseira como Deus se arrependendo, na verdade descreve uma profunda plasticidade relacional. Plasticidade relacional. Sim, Deus não muda a sua essência ou seus propósitos finais, mas ele condiciona deliberadamente certas ações no espaço-tempo à intercessão do seu povo. Mas e a analogia do pai e do jantar? Voltando à sua analogia do pai, um pai sabe que o filho quer brincar, mas ele exige que o filho articule o pedido para desenvolver a linguagem, para criar laços, para que haja uma relação real e não apenas uma prestação de serviços. Oramos não para alterar o roteiro cósmico à força, mas para participarmos ativamente dos decretos que Deus, na sua soberania, escolheu realizar através de nós. Olha, essa plasticidade relacional soa muito bem, mas levanta um problema gigantesco. Qual? Se nós somos tão biologicamente frágeis e corruptíveis, como você acabou de admitir, baseando-se no conceito de bazar da carne, como nós podemos sequer confiar na nossa própria capacidade de entender o que Deus quer ou exige de nós?
É aqui que o racionalismo deísta parece infinitamente mais seguro. A questão de como sabemos o que é certo. Exatamente. O que nos conduz ao terceiro e mais fundamental ponto de discordância: a fronteira epistemológica. Como adquirimos conhecimento real sobre a moralidade? Esse é, sem dúvida, o núcleo de toda a questão. Eu argumento que a bússola já está instalada em nós. O deísmo confia na revelação geral. Nós acreditamos que a razão universal e a consciência moral, que é intrínseca à natureza, são perfeitamente suficientes para guiar a humanidade. E veja como o material de estudo lida com o próprio texto bíblico. Ele admite que o livro de Provérbios reflete e dialoga amplamente com a sabedoria secular de civilizações vizinhas do Antigo Oriente Médio. É verdade, há muita sobreposição. O que prova que virtudes como justiça, prudência e trabalho duro não exigem intervenção sobrenatural. Elas são evidentes pela pura lógica humana. O próprio apóstolo Paulo, lá em Romanos 2, escreve que os gentios que não têm a lei escrita fazem por natureza o que a lei exige, porque ela está gravada nos seus corações. Sim, o argumento da consciência. Portanto, se a revelação geral e a razão humana já estabelecem um arcabouço ético sólido, por que insistir que a humanidade precisa da revelação especial? Porque, como defende o autor da Carta aos Hebreus, precisamos de um Messias que intervenha na história, rompendo o silêncio, se a moralidade natural já nos dá um mapa e a bússola para vivermos bem. O teísmo bíblico não nega a existência do mapa ou da bússola moral, de jeito nenhum. O material concede abertamente que a natureza proclama o poder de Deus. A beleza matemática de uma galáxia ou a nossa noção inata de justiça testificam, sim, a existência do Criador. Então concordamos nisso. Em parte. Mas o problema fundamental que o deísmo se recusa a encarar não é a falta de um mapa. O problema é que o próprio navegador está mortalmente doente. Você se refere ao conceito de corrupção inerente? Exato. O deísmo assume que a razão humana é um instrumento neutro e cristalino, mas a teologia chama isso de ignorar os efeitos noéticos do pecado, a ideia de que a queda não afetou apenas o nosso comportamento, mas corrompeu as nossas próprias faculdades intelectuais. Tá, mas e a bússola que Paulo menciona? Ela existe, sim. Ele usa a palavra grega syneidesis para consciência, que literalmente significa um conhecimento compartilhado. No entanto, ela atua apenas como um tribunal interno. Ela é ótima para nos acusar quando mentimos ou roubamos, atestando a nossa culpa. Certo. Mas essa mesma bússola não nos dá poder absolutamente nenhum para consertar a direção das nossas vidas. Mas, veja bem, eu diria que a história do progresso humano, do elulinismo científico e dos direitos civis, tudo isso prova que a razão é bastante capaz de promover consertos substanciais. A educação moral funciona. Funciona para polir a superfície, não para curar a raiz. E aqui o material traz um termo médico vital. O texto de Jeremias 17 diz que o coração humano é enganoso e usa a palavra hebraica anush. Anush. Pense na diferença entre um braço com uma fratura limpa e um paciente com uma doença autoimune terminal. O estoicismo e a moralidade natural deísta tratam a falha humana como um osso quebrado. Você coloca um gesso, faz fisioterapia através da razão moral e o corpo se cura sozinho. E Anush não é isso. Não. Anush não significa um osso quebrado. Significa uma enfermidade terminal. Uma falência múltipla incurável de dentro para fora. A razão não pode consertar a si mesma se a própria ferramenta de conserto, a nossa mente, está infectada. E qual é a solução teísta, então, para essa suposta condição terminal? É a intervenção invasiva, a cura de fora do sistema, a revelação especial. O autor de Hebreus escreve que no passado Deus falou polimoros, de forma progressiva em partes e fragmentos. Certo. Mas esses fragmentos morais não salvam ninguém, porque eles não injetam vida nova. Sem a intervenção redentora do Logos encarnado, de Cristo invadindo a nossa linha do tempo, a moralidade natural apenas nos transforma em moralistas exaustos. Cria fariseus que tentam se justificar pelas regras ou cria nihilistas deprimidos que percebem o quão distante estão do padrão perfeito e simplesmente desistem. Uau! É sério,
O deísmo subestima radicalmente a gravidade do nosso paciente terminal e, por isso, prescreve a medicação errada. Autoajuda em vez de ressurreição. Bom, acho que chegamos a um embate de visões de mundo absolutamente negociável, o que, aliás, é o ápice do que buscamos aqui. Enquanto a gente começa a sintetizar as nossas posições, eu quero reafirmar, não como um exercício retórico, mas como uma fundação filosófica, a beleza do modelo deísta. Por favor. Há um valor intelectual e incomensurável em enxergar o cosmos não como um teatro instável de microintervenções e correções de curso, mas como a obra-prima definitiva e finalizada de um arquiteto sumamente sábio. A força da perspectiva deísta é que ela respeita a nossa maturidade. Ela nos convida a reconhecer que Deus estabeleceu leis naturais que são inviolavelmente consistentes e uma consciência moral tão universal e digna que Ele pode nos entregar as chaves. Ele deu um passo atrás para nos dar espaço. O deísmo promove a máxima responsabilidade humana. É uma visão de empoderamento, de certa forma. Totalmente. Nos diz que o sofrimento não deve ser respondido com apelos místicos, mas com avanço científico, resiliência estoica e construção de um tecido moral robusto a partir da razão que nós recebemos. É um modelo que glorifica o Criador, honrando a sofisticação autônoma da sua criação. E da perspectiva do teísmo bíblico, a réplica é que essa autonomia nos abandona exatamente quando mais precisamos de resgate. A grandiosidade majestosa de um Criador distante se torna muito fria quando você está lidando com a dor real e indizível da existência humana. Sabe? Eu entendo o peso emocional disso. A consistência histórica e linguística que o material de estudo nos forneceu expõe um Deus diferente. Desde o Deus cuja fidelidade estrutural é o próprio alicerce que impede a matéria de sumir, até o verbo vaietar, o Deus que ativamente escuta e se move em resposta ao nosso clamor. O mecanicismo jamais poderá oferecer uma esperança viva para o diagnóstico de Anush, a nossa condição terminal. A doença no navegador. Usa em sua capacidade de projetar um código inviolável e recuar orgulhosamente para observá-lo funcionar. Reside em sua disposição voluntária, impulsionada pelo amor, de quebrar a barreira do céu, descer essa escada ao Sulam e sujar as suas próprias mãos para resgatar as suas criaturas do meio do caos que nós mesmos provocamos. Acho que nós dois provamos que esse debate está muito longe de ser apenas um quebra-cabeça acadêmico preso em pergaminhos antigos. A tensão entre o inquebrável, a transcendência soberana de Deus na ordem física, e a sua imanência relacional. Isso dita como nos comportamos no trânsito, nos hospitais, nas crises financeiras. Exatamente. Se uma pessoa perde o emprego amanhã de manhã, a cosmovisão dela determinará se ela verá isso como a roda inexorável do destino mecânico que deve ser suportado com os dentes cerrados do estoicismo, ou se há um pai governando ativamente os detalhes invisíveis de sua provisão. Há uma riqueza textual neste material de estudo que convida a um exame de consciência muito, muito demorado. Sem dúvida. E, como sempre, deixaremos nas mãos dos que nos ouvem a missão de pesar as evidências apresentadas e refletir sobre qual visão capta com mais precisão e honestidade a dura realidade e a beleza da existência. O que nos traz de volta ao princípio da nossa discussão. Sobre o relógio perfeito e o sistema operacional. Exato. Talvez a resposta mais lúcida para os mistérios do universo não seja simplesmente admirar a precisão fria e inviolável das engrenagens, mas sim confrontar a possibilidade perturbadora e maravilhosa de que a máquina mais complexa da criação exige que o relojoeiro continue a segurá-la no calor de suas próprias mãos. Muito obrigado por acompanhar mais esta jornada intelectual. Até a próxima investigação rigorosa aqui no Debate.